Gente boa de Deus, seja bem-vindo a mais uma regra. Nós vamos passar agora a regra 19. É uma regra muito interessante, uma regra importante também para a gente pensar sobre ela. A regra 19, ela começa nos apresentando que a revelação de Deus nas Escrituras, ela é progressiva. O que isso significa? Significa dizer que ela foi dada assim pouco a pouco. Deus não disse tudo de uma vez só, ele foi falando paulatinamente. No Jardim do Éden lá, ele disse para Adão e Eva, olha, um dia virá alguém que pisará na cabeça da serpente. Pronto, não disse mais nada. Aí posteriormente ele disse para Abraão, olha, sabe aquele que eu disse que vai pisar lá na cabeça da serpente? Então, eu vou dizer mais uma verdade sobre ele. Ele virá da tua descendência e abençoará todas as nações do mundo. E aí depois Deus disse para Davi, olha, sabe aquele que eu disse lá no Jardim do Éden e disse para Abraão? Então eu vou acrescentar mais uma coisa sobre ele será Messias. E esse Messias que virá, ele virá sobre você, ou melhor, ele virá de você, ele será rei, ele reinará sobre todo mundo. Coisa que ele não tinha dito a Abraão, percebe? E aí então ele chamou os profetas posteriormente e disse, sabe aquele que eu disse lá atrás? Então, eu vou dizer mais uma verdade sobre ele. Ele nascerá em Belém, entrará em Jerusalém, montado num jumentinho, morrerá numa cruz pelos pecados de todo o povo. Então Deus levou 2000 anos dizendo isso. Ele não disse tudo para Adão lá no Jardim do Éden, ele não disse tudo a Abraão, ele não disse tudo a Davi, ele foi dizendo paulatinamente. Então, gente, é isso que a Bíblia é. Ela é o registro progressivo da revelação de Deus. Deus foi contando a história da salvação até o último ponto, que é o Apocalipse, que termina lá com o novo céu e a nova terra. Começa lá no Jardim do Éden e termina no Apocalipse, na Cidade Santa. É por isso que nós temos que comparar a Bíblia com Bíblia, sabe? Livro com livro. Nós não podemos, por exemplo, ler Gênesis sozinho, só porque ele é o começo. Nós não podemos também ler o Apocalipse sozinho, porque ele é o último, sem nós entendermos aquilo que vem antes dele. Entende? Então a Bíblia, ela é isso, ela é uma biblioteca, né? Como o próprio nome diz, de 66 livros, em que um desenvolve o outro. Está tudo assim interligado. Então, voltando aí à questão, no Éden, Adão ele não recebeu toda a revelação de Deus. Ele recebeu apenas partes da revelação que era necessário para aquela época, para aquele tempo. Portanto, nós não podemos concluir que Adão esperava pelo Messias, que ele esperava por Jesus Cristo. Não dá para a gente concluir isso. Algumas pessoas elas podem até pensar, não, mas Adão aguardava sim a chegada do Cristo, porque lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, havia uma profecia que falava de Jesus Cristo. Foi a primeira profecia messiânica. Bom, de fato, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, fala da primeira promessa a respeito de Jesus Cristo. Ali, ele é representado a nós como o descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Pois bem, mas o casal do Éden, ele não aguardava pelo Cristo, pelo Messias, porque esta expressão ela não aparece no texto de Gênesis 3,15. Né? O conceito de Messias ou Cristo, lembrando que a palavra Cristo e Messias, elas significam a mesma coisa. Né? A diferença é que uma é hebraica e a outra é uma expressão grega. A palavra Cristo ou Messias, ela significa ungido. Então isso nos remete ao tempo da monarquia de Israel. E nós estamos aqui falando de um tempo, né, o tempo do Jardim do Éden, que não havia monarquia, não havia o conceito de rei, não havia o conceito de ungido, se referindo a rei, né, evidentemente. Então, como o casal do Jardim do Éden, ele poderia esperar por um rei, se eles nem tinham noção de que viria um dia a existir reis. Então veja que o casal do Éden, eles não esperavam pelo Messias. A única revelação que esse casal tinha naquele tempo é que viria o descendente daquela mulher. É lógico que para nós que temos a revelação completa hoje, nós sabemos hoje que aquele descendente da mulher
mais tarde recebeu o título de Messias, né? Foi prometido a Davi que ele teria um descendente e se assentaria no trono e governaria para todo sempre, né? Inclusive é aqui que surgiu o conceito de Messias, ou seja, a revelação ela foi dada progressivamente. Então Deus não disse ao casal no jardim que no futuro haveria um Messias, um rei e que governaria sobre Israel. Deus disse isso mais tarde, quando ele disse a Davi. Mas no Éden, o que eles receberam de revelação foi simplesmente que haveria um descendente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Então perceba que a revelação de Deus, ela é progressiva, não é? Hoje nós temos toda aí a revelação em nossas mãos. Hoje nós temos mais revelação do que Adão teve. Abraão, por exemplo, recebeu mais revelação do que Davi. Davi, por sua vez, recebeu mais revelação do que Abraão. Jeremias, os profetas, eles receberam mais revelação do que Davi. E assim por diante, né? Por exemplo, quando chega em nós hoje, nós podemos afirmar que nós temos em nossas mãos 100% da revelação, né? Dessa revelação de Deus, que é a palavra de Deus, as Escrituras, né? Nós temos a revelação completa. Então, isso é um passo, digamos assim, muito importante para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Porque às vezes você está tratando aí um texto, né? Está tentando interpretar um texto bíblico, só que o que você tem de revelação ali naquele tempo é uma revelação ainda limitada. Era útil para aquele tempo, mas você não tinha essa revelação completa no livro de Gênesis, por exemplo. E você precisa abraçar o todo da revelação. Então é preciso ter consciência de que a revelação ela é progressiva, tá certo? Então, qual é a melhor maneira de nós interpretarmos o Antigo Testamento? Olhando para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele dá luz ao Antigo Testamento. Ele nos ilumina, nos faz entender. Porque no Novo Testamento nós temos a revelação completa. Isso é muito importante compreender. Também o caminho inverso nos ajuda a entender alguns textos, né? Por exemplo, se você não ler e não conhecer nada do Antigo Testamento e de repente você está lendo, suponhamos, o livro de Hebreus, saiba que você não vai entender absolutamente nada. Por quê? Porque Hebreus ele é praticamente um comentário do Antigo Testamento, dando enfoque na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você não entender o Antigo Testamento, você também não vai entender algumas passagens, como por exemplo, de Gálatas, de Romanos. Esta regra que nós estamos estudando, ela nos diz que tanto o Novo Testamento quanto o Antigo, eles perfazem uma unidade. E é muito comum ouvir pessoas dizer coisas do tipo assim, olha, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais irado, né? O Deus do Novo Testamento é um Deus mais amoroso, é um Deus de maior misericórdia, de maior longanimidade. Isso está equivocado. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, eles perfazem a totalidade da revelação de Deus. Nós não podemos rejeitar o Antigo Testamento. Aliás, se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus ele falou muito mais de condenação e de inferno do que outros escritores bíblicos. Então, não é verdade que há uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É bem comum também, né, a gente ouvir pessoas dizendo assim, as escrituras, o Antigo Testamento é as escrituras dos judeus e o Novo Testamento é as escrituras dos cristãos. Isso também está equivocado, né? Nós precisamos olhar para o texto bíblico para entender que, digamos assim, a revelação completa de Deus, ela perfaz tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele estava falando de quê que você acha? Que Escritura que o apóstolo Paulo estava falando? Ele estava falando do Antigo Testamento. Ele não estava falando do Novo Testamento, ainda estava em processo de transição do Antigo para o Novo. O Novo Testamento ele estava num processo de desenvolvimento.
Portanto, quando Paulo nos diz que toda escritura ela é divinamente inspirada, ele considerou o Antigo Testamento como escritura inspirada por Deus. E nós devemos fazer a mesma coisa, olhar também para o Antigo Testamento e entender que ali está a revelação de Deus. Há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, quando você estiver interpretando um texto bíblico e você encontrar dificuldades de entendê-lo no Antigo Testamento, você deve buscar luz no Novo Testamento. É bem provável que você encontre uma interpretação, uma elucidação do Novo para o Antigo Testamento. Às vezes também eu escuto pessoas dizendo o seguinte: no Novo Testamento as pessoas são salvas porque elas creem em Cristo Jesus. Mas no Antigo Testamento as pessoas elas eram salvas mediante aos sacrifícios, mediante a observância à lei, a obediência à lei. Isso também está equivocado. No Novo Testamento as pessoas elas são salvas pela fé em Cristo, é o que a Bíblia nos diz. E no Antigo Testamento as pessoas eram salvas também pela fé no Messias que viria. A diferença de nós para o povo do Antigo Testamento é que nós olhamos para trás, nós olhamos para a cruz, né? E o povo do Antigo Testamento olhava para frente, para o Messias prometido, crendo no descendente da mulher que viria. A condição para a salvação sempre foi a fé. Então, do começo ao fim, a salvação sempre foi mediante a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, se existisse outro meio do homem ser salvo, não precisaria Deus enviar o seu Filho, não é verdade? Ninguém foi capaz de cumprir a lei por completo, cumprir a lei para ser salvo, ninguém. As pessoas elas não eram salvas pelas obras, aliás, nunca a salvação foi pelas obras. Em Gênesis 15, versículo 6, nos diz que Abraão, ele creu em Deus e que isso foi suficientemente para Deus imputar-lhe isso por justiça. Você pode conferir isso também em Romanos, no capítulo 4, os versos 3 a 8. Né? O sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele não tirava o pecado, como claramente ensina Hebreus, no capítulo 9, dos versos de 1 a 10. Mas apontava para o dia em que o Filho de Deus verteria seu sangue pela, digamos assim, pecaminosa raça humana. Na parábola do fariseu e do publicano, a gente encontra essa parábola, o registro dessa parábola no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, entre os versos 9 a 14. Eles foram salvos reconhecendo a sua incapacidade. Você se lembra? Eles batiam no peito, ficavam batendo no peito, olhando para o chão, percebendo que eles não tinham nada em si mesmos, senão o julgamento. Então eles pediram misericórdia a Deus. Esse é o tipo de arrependimento que marca um verdadeiro crente do Antigo Testamento. Esse tipo de fé era acreditado como justiça, e a justiça lhe foi imputada com base no sacrifício que deveria acontecer na pessoa de Cristo. O capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, gente, é um perfeito exemplo, de fé do Antigo Testamento. Nele você vê todos os testemunhos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e da fé que eles tiveram na promessa de Deus. Né? O que mudou através das gerações foi o conteúdo da fé do crente. A exigência de Deus sobre o alvo da fé se baseia na quantidade de revelação que ele deu, até determinado momento, né, à humanidade. Então, a isso é que se chama de revelação progressiva. Adão, como vimos, ele cria na promessa, naquela promessa dada por Deus em Gênesis 3,15, de que viria um descendente, esmagaria a cabeça da serpente. Naquele momento, era tudo que Adão sabia, e ele creu nisso. Abraão, por sua vez, ele creu em Deus de acordo com as promessas e também de acordo com as novas revelações que foram dadas a ele por Deus em Gênesis, no capítulo 2. Você percebe também as revelações de Deus no capítulo 15 do Gênesis. E através do Antigo Testamento, os crentes eles eram salvos porque eles criam que Deus iria um dia tomar conta desse problema. Que problema? O pecado. Hoje, olhando para trás, nós já sabemos que ele já tomou conta dos nossos pecados no Calvário, não é verdade? Hoje nós temos mais revelações
do que tinham as pessoas que vieram antes da ressurreição de Cristo, pois nós sabemos por completo, né, a revelação. O texto de Hebreus, no capítulo de número 1, os versos 1 e 2, nos diz uma coisa muito interessante. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua tela. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então perceba que Cristo ele é o ápice da revelação. É para onde tudo se converge, você está entendendo? Ele é a revelação completa. Jesus é a própria palavra de Deus e por isso tudo que veio antes dele eram palmadas de amor no bumbum das crianças. Eu creio que a lei e os profetas é a palmada e o evangelho, ou seja, a palavra encarnada, é a consciência. E é por isso que se diz que Cristo é o centro das Escrituras. Tudo na Bíblia, gente, aponta para Cristo. Os tipos, as figuras, as instituições, os personagens, as histórias, as parábolas, as genealogias, tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo, né? Que é o centro das Escrituras, é nele que tudo se converge. Então, as Escrituras elas perfazem uma unidade com relação à salvação da humanidade também. Portanto, digamos assim, há um grande equívoco de algumas pessoas por não entenderem, por não compreender essa unidade que há entre o Novo e o Antigo Testamento. Isso vai desembocar na sua interpretação bíblica, porque se você olha para o Antigo Testamento crendo que a salvação não é em Cristo, então toda a sua pregação ela não será uma pregação cristológica ou uma pregação cristocêntrica, ou seja, a sua interpretação ela será distorcida, será equivocada. Toda a Escritura ela deve nos apontar, deve nos levar a Cristo. Jesus Cristo, ele é o principal personagem das Escrituras Sagradas. Todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, falam de Jesus Cristo, né? Colocam Jesus, apontam a Cristo como o principal personagem das Escrituras. E nós, como cristãos, nós devemos ter sempre em foco que a nossa interpretação, portanto, ela deve ser cristocêntrica. Cristo está presente no Antigo Testamento. Então perceba que se você não entender essa unidade, essa progressividade das Escrituras, isso vai interferir muito na sua interpretação das Escrituras. São coisas que parecem simples, mas que vão fazer a diferença na hora em que você for ler a Bíblia, que você for interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia. Se você acredita nisso, você lerá a Bíblia de uma maneira. Se você não acredita assim, você terá uma outra leitura, você vai ler a Bíblia de uma outra forma. Então essa regra 19, ela nos diz que nós precisamos entender que a revelação de Deus nas Escrituras ela é progressiva, ela foi dada pouco a pouco, né? Você precisa ter isso em mente na hora de você interpretar um texto bíblico. E lembrando que no Novo Testamento, o Novo Testamento ele esclarece o Antigo Testamento. No Antigo Testamento muitas coisas eram ocultas, no Novo Testamento essas coisas são reveladas. Então busque a correlação. E também nós precisamos entender que há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Nunca se esqueça disso aí. Tanto o Antigo quanto o Novo são Bíblia, gente, né? Essa unidade nos ajudará a interpretar qualquer texto das Escrituras. Essa então é a regra número 19.